E tem uma última pergunta que o Paimon pediu para eu ler de novo aqui. Ele disse que o Diogo não pode sair do podcast sem falar um pouquinho do mito do demônio islâmico, que é o clássico das aulas da UERJ. Eu acho que eu sei quem é esse Paimon, hein? Manda aí. Ai, meu Deus. E o Paimon é o demônio do Hereditário, né? Que a bruxa fica É invocando, verdade, né? é verdade. E o menino O incorpora. Matheus estava achando o que era Paimon. um Digimon, né? Que tem um Digimon chamado Paimon. Tem mesmo Digimon? Tem o Palmon. Acho. Paimon, se não me engano. Acho que é Palmon. Vamos checar aqui. Velho, vê aí. Mas diga, qual é a história? A história do O mito do demônio islâmico. mito do demônio islâmico, né? Porque o islamismo, né, a religião muçulmana, é uma religião muito próxima do cristianismo, né? Ela advém do cristianismo, né? De raiz abramânica, né, de raiz judaica. Só que o demônio tem uma outra função na tradição judaica, porque ele não... Tradição islâmica, porque ele não se opõe a Deus. Porque a gente falou um pouco de Dante, né? A gente falou da geografia do inferno aqui rapidamente. Pô, tem um filme muito legal que fala sobre a geografia do inferno. Filme francês de terror, que é Found Footage. Ah, Assim na Terra, como no como no Inferno. Bom demais. E ele é todo... Tem filmes que são construídos por uma cena só. E esse filme é construído para uma cena, que é a cena final. Sim. Quando eles saem do bueiro. A câmera vira. E é impossível fazer isso em qualquer outro filme. Era necessária a construção dessa longa narrativa para se chegar a essa cena final. Perfeito. Que é uma brincadeira cinematográfica, né? É um filme bem... Divina Comédia ali, né? Deles entrando no inferno. Catábases, né? Descida aos infernos. E aí aquele final de... Nossa, é bom. E o final ele é antecipado no pôster, Muito- né? Porque tá Paris invertida no pôster. Sim. E é muito simples, né? Muito simples. Muito sim. É uma técnica muito simples que responde à necessidade que o filme tem ali. Sim. Perfeito, perfeito. Queria ter visto no cinema, assim, caraca. Sim. Eu vi no, acho Mas- que Megapix. Mas o que você... É o demônio islâmico, porra. Tô curioso pra Demora, caralho. ele tá curioso. Ele depois eu é um quero saber suspense, isso. né, gente? Que é uma técnica narrativa. É storytelling, pô. Você interrompe a narrativa, você puxa outro fio narrativo pra depois retornar. É a técnica das 1001 Noites, que o Pasolini usa muito bem no filme. sim. É frame narrative, a narrativa em quadros, né, em frames. Então, o demônio na religião islâmica, ele não se opõe a Deus, como na geografia do Dante, né, que tá o diabo lá no fundo do inferno, no último círculo, e Deus lá no último círculo dos céus, né, se opondo, o princípio do bem e o princípio do mal. Porque na religião islâmica, tanto o mal quanto o bem provém de Deus. E que, na verdade, aquilo que categoriza algo como algo bom ou algo mal é a cultura humana. Então, são formas e formas de responder às questões do sagrado, às questões morais, né? Cada cultura vai dar a sua resposta, né? E o cinema de verdade é interessante, como, por exemplo, citando muito, né, o Pasolini, porque é aquele cinema que faz você olhar o outro como uma subjetividade diferente. Não como o outro que precisa ser exterminado, como no grande cinema norte-americano. Mas esse cinema quase antropológico, né? De viajar, de você... Sim. Do voyeur que vai olhar outra cultura, ver como ele pensa, ver como ele se estabelece. Então, o demônio na cultura islâmica, ele se chama Iblis, ou Iblis. Que significa o velado, o escondido, o oculto. E o demônio na religião islâmica, ele é um gênio. Na religião islâmica existem 3 classes de seres. São os anjos, que são feitos da luz, os gênios, que são feitos do fogo, e o ser humano, que é feito do barro. No princípio dos tempos só existiam os gênios e os anjos. E os gênios habitavam a terra, os anjos habitavam os céus. Mas existe uma revolta na terra, porque os gênios querem entrar nos céus, porque eles são proibidos de entrar nos céus, né? É um absurdo isso. Nós queremos ter o direito de estar próximos a Deus, próximos do bem e tal. Eles organizam uma revolta. Os anjos, claro, eles são a polícia, né? São a norma, eles vão lutar contra os próprios dos gênios. Eles são massacrados, são destruídos. Os anjos são guerreiros, né? E até que os gênios, eles ficam escondidos numa caverna, cercados. Só que nesse momento que eles estão cercados, eles perdem perdão. Eles se arrependem e pedem perdão. Dentro da tradição das religiosidades abramânicas, no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, o arrependimento é algo muito bem visto, né? E o regente, né, o pater familias, né,
é um ato de generosidade, é um ato patriarcal bom você perdoar aquele que se arrepende. Então, os gênios são perdoados e o líder deles, o Iblis, é dado a ele a possibilidade de adentrar os céus. Só que os anjos, cada um deles pertence a um círculo dos céus, né? Como lá no Dante, né? Só que o Iblis era um gênio, então ele não precisava pertencer a um círculo específico. Então ele atravessava todos os círculos e ficava passeando pelos céus. Então ele se torna o quê? A pessoa mais sábia de todas, o ser mais sábio de todos. Maior que todos os anjos. Maior que todos os anjos. Porque ele sabe o segredo de todos os círculos dos céus. Então ele se torna a figura mais próxima a Deus. Porque a sabedoria, tanto na tradição judaica... Tipo Chaka de virgem. Tipo Chaka de virgem, é isso. E ele se torna consciente da verdade última, que só existe um Deus e que só se pode cultuar esse único Deus. Então, Deus vai criar o ser humano, o primeiro ser humano, Adão, feito do barro. Aí ele convoca todos os seres, faz lá o Adão do barro, e Deus manda que todos os seres prestem reverência a Adão. Todos os seres lá se abaixam. Tem várias imagens dessa cena. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver. Eles prestam reverência, só que menos o diabo. Iblis não se presta reverência a Adão. Por quê? Porque ele sabe que só pode prestar reverência a Deus. Então ele desobedece e obedece Deus ao mesmo tempo. E no momento em que todos os seres se abaixam, Deus sopra o seu espírito divino, Uruar, em hebraico, né? Uru, em árabe, sopra o espírito divino dentro do corpo de Adão para animar, né? Porque a luz já é animada, né? A luz tem ânima, né? Ela se movimenta, o fogo também, mas o barro não. Então ele sopra o espírito divino, que é o próprio Deus, né? Se diz no Gênesis, se diz que no princípio dos tempos o espírito de Deus andava sobre as águas. Então o demônio, ele tem acesso à verdade última, ele vê Deus. Então ele se torna ainda mais sábio de todos. Aí quando Deus vê isso, ele se enfurece com o demônio por ter desrespeitado, né, uma ordem de Deus e lança uma maldição sobre ele, expulsa ele dos céus, condena ele a vagar sobre a terra e além de condenar ele a vagar sobre a terra, coloca um epíteto sobre ele de que o demônio, ele vai sempre dizer a verdade, mas ele sempre será entendido como grande mentiroso e ele sempre será entendido como tudo aquilo que ele disser será entendido como mentira. É isso que o Paimon pediu pra eu contar, essa história. Achei do caralho. Do caralho. Gostaram? Eu gosto de contar história, não sei se vocês perceberam. Cara, conta bem, cara. Puta que pariu, foi o que eu mais gostei no podcast. Muito Sério? Porra, muito então ele foda, tava certo. Muito foda. Muito obrigado, Paimon. A gente muito ficou aqui foda. no... Muito foda. Não, que é isso, é o demônio que conheceu todos os sete anéis dos anjos, né? Os círculos dos anjos. E só faltava um, né? Que era a própria luz divina, ali no caso. Isso. O próprio Deus. Sim. Ele obedece Deus e ao mesmo tempo desobedece. E desobedece. Pica. Foda. E novamente falta a questão da culpa, né? E a culpa por esse movimento da invasão, né? Porque ele invade o espaço que não é dele. De saber aquilo que a gente não pode saber, que na verdade é uma verdade sobre nós mesmos, né? E ele só pelo autoconhecimento. Ele faz o que faz justamente porque sabe mais do que os outros, no final das contas. Isso. A sabedoria é condenando, né? E a sabedoria é condenada. É condenada. Como o Anakin também, ele é condenado, né? Por buscar a sabedoria, né? Isso é como Prometeus. Aí, tá aí. O perigo de saber, né? O perigo de saber. Não lê Heidegger. Tem outra história dessas assim que você conta muito? Esse aqui é o momento que a galera quer ouvir. Ah, tem. Pô, na mitologia tem muitas histórias legais. Mitologias orientais, então, no budismo. Eu gosto muito das mitologias orientais mais do que a grega, porque a grega meio que a gente já reconhece, né? Sim. A gente está sempre vendo ela sendo reinterpretada, reencenada no cinema, na literatura. E nas mitologias não ocidentais, né? Há essa quebra da expectativa, há uma outra relação com a realidade. Sim. Tem um mito de Buda que eu acho muito legal, que tá nos contos Jataka. Uma fábula moral. O Paimon previu que você ia dizer o mito do Buda e ele ficou muito feliz com isso. Eu conheço esse Paimon. Mano. Então, os contos Jatakas são os contos que narram as vidas passadas do Buda.
O Buda já foi um macaquinho, já teve outras vidas como ser humano, já foi uma cobra, um passarinho. Mas nessa história ele era um filósofo. E ele andava pelo campo com o seu discípulo. E ele vê uma cena terrível, avassaladora. Acho que essa história talvez seja um pouco sombria pro nosso paladar. Sem problema. Ocidental, né? Nós brasileiros somos ocidentais, a gente não quer ser estigma, mas infelizmente nós somos, né? E ele vê uma cena terrível de uma... Não uma onça, de uma tigresa que tinha acabado de parir, mas era um momento de seca terrível, né? Os campos sem animais, sem nada vivo, mas havia essa tigresa protegida pela sombra de um grande pedregulho, né? De uma grande pedra. E ela tinha acabado de dar cria, né? Os gatinhos lá, os tigrinhos, passando fome, tentavam mamar, mas o peitinho dela estava super sequinho, assim, não saía leite, eles estavam lá chorando, super magrinhos, e ela mais magra ainda, não tinha nem forças para se levantar e cansar. E o Buda, né, nessa vida passada, fica muito condoído, muito entristecido de ver essa cena e fala com o discípulo dela: nós precisamos fazer alguma coisa, procura um alimento, um animal por aí para dar de comer para essa tigresa, senão todos vão morrer. É uma cena terrível, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí o rapaz vai correndo procurar alguma coisa, só que ele demora muito para voltar, ele nunca volta. E Buda pensa assim: ué, mas por que ele está procurando alimento? Eu também sou alimento. Aí ele sobe na pedra e se joga se mata, né, para servir de alimento para a tigresa e salva a tigresa e os tigrinhos. Eu não achei sombrio. Não achou sombrio? É lindo, né? Porque um dos estatutos, né, da civilização ocidental é que a nossa vida é maior do que a vida dos animais. Sim. Se a vida do ocidental é maior do que dos outros povos, daí imagina dos animais, né? Sim. Mas o budismo vai dizer, todos os seres são Buda, Sim. né? Então toda a vida tem o mesmo valor. Então, se um elefante pode ser um alimento, o ser humano também pode ser um alimento para a tigresa. Muito legal essa história, muito legal mesmo. Muito bom, muito bom. Excelente.